E a nossa candidata foi já viajada. Gente, boa noite, estamos aqui à disposição. Né? Já fizemos uma coletiva anteriormente, depois da decisão da direção nacional do partido sobre a pré-candidatura da nossa deputada Manuela Dávila. Ela foi a mais votada deputada, né, do Rio Grande do Sul. Já foi 2 vezes também deputada federal a mais votada do Estado. Ela foi líder da nossa bancada. Também foi vereadora em Porto Alegre. E então decidimos, né, pela candidatura diante de um cenário muito adverso, né, uma ruptura que nós tivemos de um fim do ciclo político com o impeachment sem base legal, e nós achamos mais do que nunca que é necessário debater as saídas para essa crise, porque o que aconteceu com o fim do ciclo político é que o Brasil aprofundou ainda mais as suas dificuldades, né, as suas contradições. É um país que hoje sofre um forte desmonte do Estado brasileiro, uma retirada de direitos sem precedentes, e que nós, portanto, que a candidatura de Manuela serve a debater saídas para essa crise, até porque a grande arena das lutas políticas do Brasil serão as eleições presidenciais. Nós somos um partido que tem programa, né, nós defendemos reformas estruturais para poder colocar o Brasil no eixo do desenvolvimento, do crescimento econômico, da igualdade e da justiça social. Então, a candidatura de Manuela, da nossa Manuca, né, como a gente chama carinhosamente, está a serviço disso. Então, ela está aqui à disposição, eu só faço mesmo fazer a apresentação. Valor? Bem? Durante a fala da presidente, ela falou sobre uma frente ampla da esquerda. Queria saber se há alguma possibilidade da senhora, se o presidente Lula se apresentar efetivamente à presidência da República, ser candidato a vice na chapa dele, se existe essa possibilidade? São 3 questões distintas, né? Primeiro, que o nosso partido, como nós acreditamos que 2018 deve ser um momento de construção de saídas para a crise e não de agravamento dela, nós defendemos que Lula seja candidato em 2018, né? O fato dele não ser significaria, né, nessa hipótese, um agravamento, um acirramento da crise. Então, mesmo nós fazendo essa defesa, nós lançamos a nossa pré-candidatura, porque nós acreditamos que é o momento de nós também apresentarmos as nossas ideias. A eleição no Brasil é caracterizada pela existência de 2 turnos. Quando nós falamos em frente ampla, e essa talvez seja a terceira e mais importante questão, nós não falamos de uma frente ampla de esquerda, né? É uma frente também com a esquerda, claro, nós somos um partido de esquerda, mas ela é ampla justamente porque nós acreditamos que ela precisa dialogar com todos os setores comprometidos com a construção de saídas para a crise, com foco na retomada do crescimento econômico do Brasil. Então, assim, são os partidos de esquerda, claro, né? Essa é a nossa tradição. São os movimentos sociais, são os setores da indústria nacional que necessitam, né, que têm disposição para esse diálogo, são os cidadãos e as cidadãs comuns que querem contribuir, os acadêmicos, os economistas. Então, ela é ampla justamente por a esquerda ser parte dela, né, e não ser apenas de esquerda. Você não respondeu, desculpa, Igor Gadelha, repórter de Jornal Estado de São Paulo. Você não respondeu a pergunta dele que, caso venha até a candidatura... Perdão, é que eu achei que tivesse respondido, porque eu disse que parte do pressuposto que o Lula será candidato, e mesmo assim nós lançamos a nossa candidatura à presidência. Né? Não, porque né, ninguém que tem um compromisso como nós, bem, nós temos 95 anos de história. Essa é a terceira vez que nós lançamos uma pré-candidatura. Então, na minha interpretação, né, nós damos a prova, né, de que as nossas candidaturas são candidaturas colocadas a partir dos problemas do Brasil. Então, ninguém se lança candidato, ou nenhum, o nosso partido ao menos, né, não lança a candidatura à presidência para serviço. Né? Nós lançamos a candidatura para eu ser candidata à presidência da República. O PCdoB, ao longo dos anos, foi um aliado do PT, né? O que diferencia o PT do PCdoB e dos demais partidos de esquerda diante desse cenário que a gente tem hoje e que se aponta dentro de um projeto de frente ampla? Primeiro, nós temos diferenças que são diferenças estruturantes, tanto que nós sempre fomos organizados em 2 partidos, né? Então, assim, o fato de nós termos 2 partidos já demonstra, né? Nós somos um partido com 95 anos, que nós temos visões, pelo menos em parte, diferentes sobre as transformações do Brasil. Então, eu não sei se o centro é o que nos diferencia, né? Para nós, o centro é o nosso projeto, e o nosso projeto ele é
construído fortemente por dois pilares de debates do futuro. Nós achamos que a eleição de 2018 é um momento de debate sobre o futuro do Brasil. Nós reconhecemos a importância das transformações que nós construímos em parceria com o PT no passado. Nós fomos atores de construção de mudanças significativas no Brasil. Nós retiramos milhões de pessoas da miséria, nós criamos juntos o ProUni, nós garantimos a criação de 500 escolas técnicas, apenas com algumas, mas nós achamos que 2018 é mais do que o debate sobre isso, é o debate sobre qual a saída para a crise. E essa saída para a crise nós temos na nossa visão, a retomada da indústria, a alteração do câmbio, a alteração da política de juros. Então, acho que para nós a candidatura é construída a partir do nosso programa, das nossas visões e mais do que o esforço para construir diferenças com os outros, mas pontos de convergência. Quais seriam os pontos de convergência que você aponta nessa frente? Que poderiam dentro dessa frente ser... Acho que nós somos partidos que têm compromisso com a justiça social, com o investimento em políticas públicas que diminuam a desigualdade. O Estado esteja a serviço, que seja um agente indutor do crescimento da economia. Eu não sei se alguém está organizando, porque senão eu fico vendo os dedos, senão tu me manda, Gustavo, senão eu... Tá. Quando você falou que a sua candidatura vai servir como combate aí às candidaturas profetas do ódio, você está se referindo ao Jair Bolsonaro? Se sim, como que você pretende combater isso? Não falei que a minha candidatura serviria de combate a profetas de ódio em nenhum momento. Falei que profetas do ódio se colocam como alternativas, mas que nós não servimos a esse tipo de luta. Então eu realmente acredito que o Brasil, o nosso povo, e que a eleição de 2008 é um momento muito maior do que o medo e o ódio que alguns setores tentam organizar para ganhar votos. Eu acredito que o nosso povo, em 2018, na hora que começa o processo eleitoral, quando começa a esquentar a discussão, as pessoas vão querer ouvir propostas, saídas para a crise, e não apenas ou candidaturas ou segmentos organizados que agravem a crise, que fiquem batendo em teclas de agravamento da crise. Então, nesse sentido, para mim, o ódio é um instrumento que algumas candidaturas organizam, para buscar um espaço eleitoral, mas não é saída para a crise. Então, concretamente, o que fomentar o ódio, o medo, faz como política de segurança? O que isso significa do ponto de vista de segurança pública? Qual o papel do Estado para garantir segurança pública na visão dessas candidaturas? Então, quando esse debate começar a acontecer, eu acho que a tendência é ter um derretimento, porque o povo brasileiro é muito maior e muito superior ao medo e ao ódio, eu tenho convicção disso. Mas você enxerga esse papel, isso em quais candidaturas hoje? Quais pré-candidaturas hoje? Não gostaria de falar especificamente de nenhuma. Acho que todo mundo sabe, quem faz esse papel, às vezes de forma mais intensa, outras de forma apenas flertando com esse discurso. Gustavo, a senhora falou no referendo revogatório da reforma trabalhista. Eu falei como a senhora acha que é possível concretizar e viabilizar isso na relação com o Congresso, porque a gente não sabe como vai ser o Congresso de 2019. Eu tenho muita esperança no novo Congresso, porque afinal de contas é um processo eleitoral, como eu disse, nós acreditamos de construção de saídas, nosso partido vê assim, e eu fui deputada e sei que nós temos espaço para construir saídas com setores importantes da sociedade. Sempre eu pego um exemplo, que é a aprovação dos 10% do PIB para a educação. Essa era uma proposta que surgiu do movimento social. A presidente Dilma não era convencida dela. Então, quem construiu isso com a presidência, com os parlamentares, foi o povo brasileiro, que naquele momento fez a discussão da necessidade do aporte dos nossos ativos do futuro, do pré-sal em educação para transformar o Brasil. Então, eu acredito muito nessa equação, mobilização social, discussão de propostas e, digamos assim, dividendos para o país, se o país sai ganhando... o povo sai ganhando. Com relação ao referendo revogatório, que nós defendemos não só para a reforma trabalhista, mas também para a emenda constitucional 95, quando nós, desde sempre, quando o PCdoB fala que o Brasil vive um golpe, nós falamos não só pelo papel parlamentar do Congresso do impeachment da Dilma, mas também por isso, mas também porque rasgaram as intenções do povo brasileiro nas eleições de 2014. Nunca foi apresentada para o povo a ideia de uma reforma trabalhista. Nunca foi apresentada para o povo a ideia de congelamentos por 20 anos de investimentos públicos e políticas públicas. Perguntem para uma mulher trabalhadora o que ela acha, o que representa na vida dela o fechamento de vagas nos IFES, no interior do Brasil. O que significa para um prefeito de uma pequena cidade que consegue garantir que seus jovens fiquem na sua cidade, e portanto que reverta a ideia do envelhecimento de pequenas cidades do Brasil, o que significa o fechamento de vagas. Então, isso não foi discutido com o povo. Isso é uma fraude. E se não foi discutido com o povo, nós queremos discutir. É lei, e portanto a forma de transformar algo que foi construído é uma das ferramentas são os referendos revogatórios. Nós queremos construir isso. Valor? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a questão dos candidatos outsiders, que a senhora falou bem rapidamente no seu discurso, e
também queria perguntar qual solução a senhora acredita que poderia ser estabelecida como alternativa à reforma da Previdência? Como eu disse, eu não acredito em candidaturas outsiders, então eu não tenho que falar sobre elas, né? Eu acho que todos são candidaturas, todo mundo que entra na disputa presidencial é alguém que quer fazer política, né? E nada mais parecido com a política que nós queremos transformar, ou com aquilo que se chama de velha política, do que o uso do marketing para parecer outsider, né? Concorrer a presidente é algo que as pessoas que querem fazer política devem fazer, porque fazer política não é algo pornográfico, né? Fazer política é dialogar. Fazer política é ouvir os setores econômicos importantes do Brasil, fazer política é ouvir o povo, né? Então, quem não quer fazer política, quem não quer ouvir o povo, quem não quer dialogar com setores econômicos importantes, quem não quer ouvir as trabalhadoras, as mulheres, não pode concorrer a presidente da República. Então, eu não acredito, né, em candidato outsider, porque ao ser candidato já é um insider, né? Entende? Então, então assim, eu não vejo, né, acho isso algo, assim, fruto do marketing do nosso tempo, né, de vários tempos. Então, primeiro, né, a alternativa a essa reforma da Previdência de agora, né, é diálogo com o povo, né? Como eu disse, isso não foi debatido nas eleições de 2014. Então, pode existir um diálogo sobre idade? Pode existir, né? Mas isso tem que ser feito com o povo brasileiro incluído, não no tapetão combinando, né, idade e tempo de aposentadoria com o objetivo claro de acabar com a Previdência Pública. No seu discurso você falou de macro, né, economia, de tripé macroeconômico. Inflação, meta fiscal, que são aí algumas das partes da agenda do governo Temer. Como é que você abordaria essa questão no seu plano de governo? Nós achamos que a economia tem que estar a serviço do povo brasileiro. Uma economia que tem juros altos, que não serve à indústria do Brasil, né, e câmbio, que não serve à indústria brasileira, não está a nosso serviço. Então, nós achamos que o Brasil vender sem câmbio são medidas... O juros alto, ele tira a competitividade até de quem é muito competitivo. O câmbio também. O agronegócio, né, um setor que é tradicional do meu estado, Rio Grande do Sul, e que é um dos mais sólidos da economia brasileira. Mesmo o agronegócio perde com o câmbio, como é no Brasil, né? Poderia ganhar e trazer muito mais dinheiro para o Brasil. Então, a gente precisa discutir isso. A serviço de quem? Né? Que regras tão hermeticamente fechadas são essas da economia que não servem ao povo do nosso país. A senhora falou de mobilização popular, mas por que a senhora acha que essa está sendo feito no Congresso não existe uma pressão do povo efetiva? Por que o povo não está na rua nesses casos? Por que estaria agora? Olha, isso daria um debate longo, sociológico, a tua pergunta, né? Então, assim, existem múltiplos fatores de mobilização popular, né? O que eu sei é que uma pré-candidatura à presidência e a presidência da República é um dos fatores de mobilização popular, certo? Eu poderia falar que a imprensa, eu sou jornalista, né? Vocês também, é um elemento, vetor de mobilização da população. Poderia dizer que os movimentos sociais são um vetor, mas eu acredito, né, que uma presidência comprometida com a transformação do Brasil pode ser um vetor de mobilização do povo, né? É um doce, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que existe como a gente fazer um grande pacto, né? Essa frente ampla, né, ser uma frente construída emparcerada com o povo e com o Congresso. Eu sempre tenho esperança, né? Dizem que o Brasil, quando a gente fala o nosso hino, ele sempre fala, né, que todas as vezes que a gente canta e às vezes a gente não pensa no que nós cantamos. O que significa ter um sonho intenso, né? Não é a frase, não é literal, um sonho intenso, né? Mas o que significa? Eu realmente acredito, por isso que desde os meus 16, 17 anos eu milito no PCdoB, eu realmente acredito no Brasil e no povo brasileiro. E eu acho que a gente tem como mobilizar esse povo para transformar o Brasil. É mais fácil eu te responder isso do que eu pensar nas múltiplas razões que ele não está mobilizado agora. Igor, última pergunta. Eu não sei explicar. Pode ser, gente. Mais uma para a Luciana. Luciana, ontem o PTB colocou no ar uma propaganda que diz que o socialismo e o comunismo não funcionam. Você, presidente do Partido Comunista do Brasil, como é que você responderia a essa propaganda? Basta dizer que dos 6 bilhões que habitam, ou quase 7 bilhões que habitam o planeta, 20% da população mundial são dirigidos por experiências de implementação do socialismo. Cada qual a sua moda, a sua característica, mas sem dúvida a experiência mais emblemática contemporânea é a chinesa, né? O povo chinês, ele hoje, o crescimento na China é que alavanca o crescimento mundial. Nós tivemos em 2008 uma crise do capitalismo que levou nos últimos 3 anos a um crescimento médio de 3,5% do PIB. E
a China é o país que mais cresce no mundo, puxando inclusive a média mundial. E isso com um grande programa de inclusão social, de industrialização, né, de justiça social, de 14 milhões de pessoas que foram só em um ano saíram da pobreza. Quer dizer, é um modelo que revela que quando você tem um Estado que planeja, que é indutor do desenvolvimento, você é capaz de desenvolver prosperidade, né, inclusão, e até mesmo do ponto de vista técnico, né, e científico. Hoje a China é o país que mais exporta robô, né, no mundo. Portanto, até se inserindo nisso que se chama da Revolução 4.0. Gente, obrigado, encerro o coletivo e agradeço a presença de vocês. Pessoal da imprensa, a gente vai continuar passando os informes para a programação de amanhã. Obrigado. Tá bom, Daniela?